Bom dia para você, bom dia para sua família. A gente começa agora a Palavra do Cardeal, é o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, bom domingo. Bom domingo para o senhor, Dom E para vocês também que nos acompanham nesse programa, bom dia, bom domingo e feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, hoje nas vocações que nós celebramos, hoje celebramos a vocação dos pais, da família, né, Dom Odilo? Vocação família, começa né? também a Semana Nacional da Família, vocação ao casamento. Verdade. De fato, esses valores em torno da família e do casamento que nós recordamos como uma vocação na igreja. Dom Odilo, a gente sempre começa conversando sobre o Evangelho. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41 a 51. Ainda o discurso do pão. O senhor tem falado para a gente que nesses domingos a gente tem sempre trazido o Evangelho de João, especificamente nesse capítulo 6, né? Hoje, Jesus fala peremptoriamente, eu sou o pão descido do céu, o pão que desceu do céu. Sim, lembrando sempre que o capítulo 6 do Evangelho de São João começa com a multiplicação dos pães. A busca do pão que sacia o corpo, e Jesus parte dali para dizer, procurem o pão que dura para sempre, não aquele que vocês têm que comer cada dia, não apenas este, mas também o pão que dura para a vida eterna. E o povo pede, então, Senhor, dá-nos deste pão. E Jesus diz, eu sou este pão. Eu sou o pão descido do céu para dar vida ao mundo. Claro, Jesus está falando de maneira simbólica do pão. Pão é alimento. Pão é alimento e sem alimento a gente não vive. Assim, Jesus se apresenta como alimento para o homem, para nós, e sem este alimento que é Jesus, isto é, o seu Evangelho, a sua verdade, o seu dom para nós, o Espírito Santo que Ele nos dá, o perdão que Ele nos concede. Sem isso, nós não vivemos e não viveremos para sempre, a vida eterna. Então, para ter parte na vida de Deus, na vida com Jesus, a gente precisa se alimentar de Jesus. Bom, alimentar significa, antes de tudo, acolhê-lo pela fé em nossa vida. Por outro lado, segui-lo em nossa vida através da vida cristã, do discipulado, e acolher a sua verdade, a verdade do Evangelho, Evangelho para a nossa vida, que faz viver se a gente seguir e se nutrir dele. Dom Odilo, semana passada a discussão era qual o pão que desce do céu? É o maná, não? Ou é o pão que está... e de repente falava, não, o maná não é o pão que Deus mandou do céu, né? E hoje Jesus fala, eu sou o pão, né? Que exatamente. Os judeus fazem uma pergunta provocadora a Jesus, quando ele diz, procurem o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Daí os hebreus, os judeus, no tempo de Jesus, dizem, bem, Moisés nos deu o pão que desceu do céu, o maná, no deserto. E que sinal fazes tu? Porque estavam querendo comparar Jesus com Moisés. Com Moisés, né? Moisés, que de fato era o fundador, do judaísmo, deu a religião, é o libertador da escravidão do Egito, o líder que atravessou o deserto, enfim, deu... Moisés, o grande, em todo caso. E aí eles dizem, Moisés nos deu o pão que desceu do céu. E tu, que dizes, que fazes, que sinal fazes? E Jesus aí sim diz, olha, não é Moisés que vos deu o verdadeiro pão do céu. Moisés vos deu o maná. Na verdade, foi Deus que deu o maná ao povo. E Jesus continua, eu tenho um outro pão que desce do céu para dar a vida ao mundo. E quem come deste pão não terá mais fome. E não terá mais sede. Aí eles dizem, então, dá-nos deste pão. E é quando Jesus fala, eu sou. Eu sou este pão. Eu sou o pão da vida. De fato, é muito forte esse diálogo e este encadeamento de perguntas para chegar a esta afirmação. Jesus dizer, eu sou o pão descido do céu. Eu tenho a vida para dar a vocês. E quem se nutre, quem se alimenta de mim, vai ter vida eterna. É a grande revelação, justamente, de quem é Jesus, que vem de Deus para dar vida ao mundo, e é também a revelação da redenção. O que significa salvação, a redenção? É ter parte com Jesus em sua vida. É verdade, verdade.
Ô, Dom Odilo, a gente tem, o senhor começou falando hoje do Dia dos Pais e o senhor tocou num ponto muito interessante, né? A vocação, né? O casamento, a família, não é simplesmente um acidente de percurso, é um chamado de Deus, né? Assim, entende a igreja, né? A igreja entende que o casamento não resulta simplesmente de um contrato ou de um pacto, mas é um chamado de Deus, também este. E desde o princípio, né? Quando nós lemos no início da Bíblia que Deus criou Adão e Eva e os criou um para o outro. Sim. E lhes deu esse chamado: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, enfim, vivei um para o outro e para os filhos que de vós nascerem, para o bem da humanidade, para o bem da coletividade. Então, o casamento, a família é um chamado de Deus, olhando justamente a partir do olhar da fé, da antropologia bíblica, antropologia cristã, a maneira de compreender o homem. Entendemos justamente que o casamento é também um chamado de Deus, é uma vocação, casamento, e daí a vida do casal e a vida da família fazem parte das vocações. E é claro, dentro da igreja, mais ainda, que quando os dois casam, né, diante do altar, o padre abençoa o sim entre eles, mas ao mesmo tempo, em nome da igreja, recomenda: olha, vocês vão agora viver como casal, mas também como o núcleo de igreja. A igreja doméstica. Portanto, onde daí vem os filhos e tal, vão formar ali um núcleo de comunidade de vivência cristã, de vivência da igreja, né? A igreja hoje chama igreja doméstica, mas de fato isso é entendido assim desde a Bíblia, e os judeus levam isso muito a sério. A religião vivida em família é coisa muito séria também no judaísmo, desde os tempos bíblicos. E os cristãos também herdaram isso, e no cristianismo se afirma isso mais ainda quando Jesus promete: onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles, reunidos em meu nome. Pois é, o casamento se realiza em nome de Jesus Cristo, em nome da Trindade. Então, o casal, a família reunida em nome da Trindade Santa, tem a certeza de que Ele também está no meio deles. Muito bonito. É Deus que chama para viver em família. Dom Odilo, a gente está terminando, mas eu quero citar alguns modelos para nós. Essa semana, dia 11, a gente celebra Santa Clara, que é padroeira da TV até, Santa Clara, padroeira Santa da Clara, TV, sim, né? Dia 10, a gente tem dia de São Lourenço. São Lourenço é um mártir, diácono e padroeiro, né? Padroeiro dos nossos diáconos permanentes, né? São Lourenço, diácono, mártir dos primeiros tempos da igreja, né? Mártir e vítima da perseguição do Império Romano, né? E dia 14, São Maximiliano Kolbe, que também foi um mártir, né? Dos tempos São Maximiliano Kolbe, grande mártir dos tempos modernos. Foi mártir da perseguição nazista, né? Ele morreu num campo de concentração e ofereceu a vida por um outro prisioneiro. É uma história muito bonita, dramática. Ele, frade, né? Se ofereceu para morrer em lugar de um pai de família desesperado, que tinha mulher e filhos. E como é que ficam os filhos, como é que fica a mulher? Aí o padre, Frei Kolbe, né, ouviu o choro, a angústia deste pai que iria morrer e se apresentou ao soldado e disse: eu posso morrer no lugar dele. E é interessante que foi aceito, que normalmente nem aceitavam. E ele morreu de uma forma muito terrível, porque ele morreu de fome, né? Ele Sim, eram condenados a morrer de fome. Ele morreu numa Era o bunker da fome dos que tentavam fugir do campo de concentração. Quando eram recapturados, eles eram condenados a morrer de fome no bunker da fome, né? E o padre Kolbe, nesse caso, se ofereceu. E bonito que o padre Kolbe, Frei Maximiliano Kolbe, foi canonizado em outubro de 82. E eu estava em Roma há poucas semanas. E aí eu lembro da multidão na Praça de São Pedro. E quem estava lá? Este mesmo homem. Este homem que foi poupado da morte. Exatamente. Que ele, interessante. com uma filha, estava na Praça de São Pedro, participando da canonização do Frei Kolbe. Impressionante. É uma coisa impressionante, sim. Nossa, mãe. O senhor participou então da... Eu estive presente. Nossa, que bem.
Olha que impressionante. Dom Dilo, o senhor dá a bênção para a gente e para todos os pais, então, Dom Dilo? Pois não. Dia dos Pais, nós vamos celebrar hoje também a missa, lembrando dos pais. Pai na família é muito importante, é importante para os filhos, né? O pai para os filhos tem um chamado de ser imagem também de Deus Pai diante dos filhos. A paternidade de Deus se espelha na paternidade do pai na família. Então os pais, vejam lá que grande dom, grande presente e que grande chamado também. E os pais falecidos, que Deus os tenha e lhes dê a recompensa pela vida que deram os filhos e toda a dedicação à família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.